Senhor. Amém. Que bom, querido Tiago. Que bom que estamos aqui nessa noite. Que bom que o Senhor te trouxe até esse lugar, porque eu acredito nisso que eu vou falar. Se fosse da nossa própria vontade, nós não estaríamos aqui, não é? Cantamos uma música que diz que aqui é o melhor lugar de estar. E é mesmo. Então nessa noite, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Agradeço a Deus por estarmos aqui, junto com a minha família, com a irmã Cícera, com o pastor Adilson, a irmã Aparecida, né? Que muito tem ali cuidado da gente, e com você. E queremos louvar ao Senhor por isso. Então, queridos, quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro de Daniel. Capítulo 1. Daniel, capítulo 1, do verso 1, e nós vamos lendo os versículos a seguir. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Obrigada, irmão. Deus lhe abençoe. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, Deus com D minúsculo, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábio em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras na língua dos caldeus. Versículo 5. E o rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Verso 6. E entre eles se achavam os dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, e o de Misael o de Mesaque, e o de Azarias o de Abednego. Verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria-se os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que não são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Só até aqui, irmãos. Já deu para perceber nessa leitura, por esse, certo? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos estar lendo alguns versículos ainda. Mas na leitura dessa palavra nós
já observamos aqui a história, né, do rei Nabucodonosor, e ele definiu com clareza as características, queridos, que deveria ter os jovens que viessem ali para o seu palácio. Aqueles jovens que foram escolhidos. E se você observou, nos versículos primeiro diz que não bastava que eles fossem jovens, não bastava que eles fossem do povo de Israel, da linhagem de Israel, mas que eles fossem da linhagem nobre. Ou seja, não poderia, quando ele fez a escolha, não poderia ser qualquer um, pastor João Paulo. Não poderia ser qualquer pessoa. E isso já nos deixa assim, claro que você aqui nessa noite não está aqui por um acaso. Amém? Você não está aqui porque você não tinha um outro lugar para ir, porque se nós fôssemos perguntar, com certeza teríamos, mas você não está aqui por acaso. E quando o rei ele fez aquela escolha, ele deu uma ordem expressa, certo? E no versículo 3, ele disse: olha, traga alguns dos filhos de Israel da linhagem dos nobres, traga aqueles jovens, e ele foi dando características, quais eram as que ele queria. E eu começo perguntando para você, nessa noite, igreja, qual é o seu objetivo enquanto cristão, enquanto servo de Deus? Qual é o seu objetivo? Você pode responder para você mesmo, qual é o seu objetivo aqui nessa noite? Ou qual é o seu objetivo na sua vida diária, pastora Dilce? Qual é? Você pode se perguntar, qual é? O meu objetivo é, no contexto geral, é ganhar almas? O meu objetivo é ir para a igreja porque lá eu me sinto seguro. O meu objetivo é estar ali porque o pastor Adilson, ele precisa de mim. Você já se fez essa pergunta? Qual é o seu objetivo de estar aqui? Então eu quero deixar essa pergunta para você, porque a palavra, o tema que Deus nos deu dessa palavra nesta noite é que nós, eu e você, nós somos representantes do reino. Nós somos representantes do reino. Ou seja, nós temos uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade que nós vamos estar tirando da vida destes jovens, lições que elas podem nos assim fazer crescer diante de Deus como cristão, como servos de Deus. Por isso que eu comecei fazendo essa pergunta para você: qual é o seu objetivo? Você já pensou? Já se fez essa pergunta? Por que você está aqui? Por que você decidiu estar na igreja? Então comece a refletir sobre isso, querido, porque uma das primeiras lições que nós podemos tirar desta palavra, entre muitas que ela nos traz, é que representar o reino, irmãos queridos, exige de nós, existe características específicas, pastor Deus. Eu não posso simplesmente ser chamada para ir representar um país lá fora se eu não tiver características expressivas ou específicas para isso. Eu vou chamar, ou eu estou dizendo eu, mas pode ser qualquer um, por exemplo, o pastor Adilson. Ele, para representar o país, o Brasil lá fora, em outro país, ou qualquer um de nós precisamos ter características específicas. E no verso 4, nós vamos ver as características que o rei, ele pediu de cada um daqueles jovens. Nós vamos estar falando aqui de 4, que foram os que se destacaram entre eles. E é isso que eu quero nessa noite, que nós possamos aplicar a nossa vida, que nós possamos
olhar para dentro de nós, depois que nós aprendermos junto, nós olharmos e repensarmos como tem sido as nossas atitudes, como tem sido, como nós temos nos comportados como representante do reino. E o verso 4 vai dizer assim: quando ele deu a ordem ao chefe dos eunucos, ele disse: jovens, e a primeira característica era que aqueles jovens, eles não podiam ter defeito algum. E existem pessoas sem defeito? Você pode perguntar: e existem pessoas sem defeito? Mas o rei aqui, ele foi claro: traga jovens da linhagem do povo de Israel, da linhagem dos nobres, e ele foi dizendo: jovens que não há defeito nele. E muitas das vezes nós, na nossa caminhada aqui no altar, no dia a dia, a gente diz assim, eu sei que vocês já escutaram quando a gente diz assim: eu não sei louvar muito bem, mas é para Deus. O senhor já ouviu essa expressão, pastor? É para Deus, Deus recebe. Não é assim que a gente escuta? Eu não sei tocar muito bem, mas eu vou cantar assim mesmo, porque Deus recebe, é para Ele. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, que quando Ele diz assim, que não há defeito neles, eles queriam jovens perfeitos. E para que nós venhamos representar o reino de Deus, quando você vai representar o país lá fora, até as suas vestes, elas precisam ser mudadas. Até a forma como ele se veste, pastor, precisa ser mudada, para que ele tenha naquele lugar um respeito, uma autoridade. As suas vestes, o seu comportamento, a sua fala. E nós vamos ver que representar o reino exige essas características específicas. E se nós somos representantes do reino de Deus, por que queremos fazer as coisas do nosso jeito? Ou de qualquer jeito? Pois eu quero dizer para você que a nossa responsabilidade enquanto cristão, enquanto servo de Deus, se torna maior de que a um desses homens ou mulheres que representam os seus países aí afora. E quando ele diz assim, a segunda característica que ele diz é que eles sejam formosos de aparência. E você já prestou atenção que muitas das vezes nós queremos estarmos largados, e que muitas das vezes as pessoas, eu não estou dizendo que lá fora, quando você estiver conversando com as pessoas, que você demonstre algo que você não é. Eu não estou falando disso. Mas o rei, ele disse: olha, não basta que eles sejam sem defeito, mas que eles sejam formosos de aparência, ou seja, que eles sejam diferentes. Queridos, você foi convidado, você é chamado para ser diferente, para agir diferente, para ter uma posição diferente como representantes do reino. A sua postura, ela não pode ser igual à das pessoas aí deste mundo. A sua postura, você tem que se comportar de forma diferente. Na igreja, minha irmã, mas na igreja eu me comporto, eu me visto bem. Na igreja, olha, é 100%. Mas pasme você, o comportamento, o nosso comportamento, eu não vou doutrinar porque para isso é o pastor que faz, mas a nossa postura, ela não começa, pastor, na igreja, ela começa na nossa casa, no nosso lar. Lá é que nós realmente podemos representar o reino de Deus, porque aqui na igreja é muito fácil, aqui todo mundo está vendo, não é? Mas quando estamos sozinhos, no trabalho, na faculdade, no supermercado, na rua, é ali que nós precisamos mostrar quem realmente nós somos. E a
terceira característica é que aqueles jovens, como representantes, para que eles fossem morar naquele palácio, eles precisavam ser instruídos em sabedoria. E você sabe o que significa uma pessoa instruída em sabedoria? É saber aplicar o conhecimento para tomar a decisão certa. Quando você é uma pessoa instruída em sabedoria, você toma a decisão, você sabe aplicar aquela sabedoria na hora de tomarmos uma decisão, na hora de sabermos o que fazer. Então, quando você é instruído, e uma outra característica que nós precisamos aprender com estes jovens é que eles deveriam ser capacitados em ciência. Poxa, irmã, tu vai dar aula de ciência e de história nessa noite? Não. É a capacidade de conhecer, de testar, de medir. Nabucodonosor, ele estava querendo pessoas ali para representar o seu reino, pessoas com as quais ele pudesse contar, pessoas com as quais ele pudesse dizer assim: eu tenho uma equipe, o meu reino está bem representado aqui. Então ele estava formando a sua equipe. E nós vamos ver mais para frente, essas são suas características dessa primeira lição que nos é exigida como cristão, como filhos, como servos de Deus, como pai, como marido, como esposa, como servos do Senhor no contexto geral. Então, para que nós venhamos representar o reino de Deus, você precisa ter essas características. E uma quinta, que está dentro do versículo 5, 4, é que nós, como representantes do reino, nós precisamos ter habilidades. E ele foi bem claro quando ele disse, você prestar atenção no versículo 4, essas foram as características que o rei pediu daqueles jovens: habilidades, qualidades. E por último, eles precisavam, isso que nós estamos vendo, eles não já tinham sido vindo para o reino, não, isso era ainda para vir, eles estavam sendo escolhidos, separados, para que eles agora começassem todo um treinamento, toda uma preparação, queridos. E eles precisavam aprender a língua dos caldeus, eles precisavam ser ensinados. O que é que nos remete esta palavra? É que o povo de Deus, eles precisam, nós como povo de Deus, como representantes do reino, nós precisamos falar uma língua só. E o que é falar uma língua só? É você estar apto para fazer, pastor, e para dizer assim, até mesmo para o pastor: pastor, eu estou junto com o Senhor. Se eu estiver na rua, pastor, não se preocupe que aqui eu não vou envergonhar o reino de Deus. Pastor, não se preocupe que nós não vamos envergonhar o reino do Senhor. Eu não estou falando nem da igreja batista, mas o reino no todo. Não se preocupe, porque nós somos instruídos, porque nós, a partir do momento em que nós aprendemos, nós desejamos essas características para as nossas vidas. Amém, igreja? Então, que você possa ter no seu coração, que você possa entender que para que você represente o reino de Deus, essas são apenas algumas características, mas que ao longo do tempo você possa deixar que o Espírito Santo ele vá construindo, fazendo essa construção no seu coração, e que você possa ter essa consciência dentro de si. Deixa eu lhe dar um exemplo. A Torre de Babel, quando o povo estava construindo a Torre de Babel, a Bíblia vai dizer que eles falavam uma só língua, eles tinham um só pensamento, eles estavam numa só direção, e aquela torre estava crescendo. Mas chegou um momento, e se o fim para o qual ela estivesse sendo construída fosse bom,
Deus teria permitido, porque eles falavam na sua língua. Mas chegou um momento que Deus disse: basta, porque não é isso que eu quero. E o Senhor começou a confundir a língua deles. E o Senhor começou, eu acredito que um pedia tijolo e o outro trazia cimento, um pedia água e o outro trazia tijolo. Irmãos, então começou a haver ali no meio daquele povo uma grande confusão. Resultado, aquela obra ela foi parada. Então, queridos, a palavra, quando eu estudava essa palavra, o que eu aprendia era: Senhor, quais têm sido, Senhor, as minhas atitudes enquanto servo de Deus? Senhor, o que está precisando ser mudado em mim? Senhor, o que eu estou precisando deixar que o Espírito Santo trabalhe e refaça para que eu continue, Senhor, avançando, para que eu possa, Senhor, representar esse reino com sabedoria, com qualidade e com habilidades. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E uma segunda lição que nós aprendemos, queridos, com essa palavra, com esse texto, é que representar o reino, como representantes do reino de Deus, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos de preparação. Amém? E o que acontece? Depois que esses jovens foram escolhidos, tudo isso que eu falei até agora, com esses jovens, eles estavam apenas sendo escolhidos, separados. Eles não tinham chegado nem no palácio ainda. Era só a ordem expressa do rei. E no versículo 5, quando nós lemos aqui, vai dizer assim: e o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do reino, que ele bebia, que assim fosse criado por 3 anos, para que eles pudessem se apresentar no palácio. Então a ideia que dá é que eles já vieram e que agora só era sombra e água fresca ali, não é isso? Mas estava longe disso, querido. Estava longe disso. Eles estavam apenas sendo escolhidos e agora eles iam começar o processo de preparação. Eles precisavam ser preparados com todas essas habilidades que eles teriam, e somente depois é que eles iam se apresentar ao rei. Isso nos faz lembrar uma passagem do livro de João, capítulo 15, verso 16, que Jesus ele disse assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vós estejais aqui e dê fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Então, primeiro, nós somos chamados. Segundo, nós somos escolhidos. Como eu disse, eu quero que você entenda, isso não é palavra de positivismo, mas que a igreja do Senhor, você como igreja do Senhor, você como povo de Deus, você não está aqui por acaso, mas você foi escolhido, chamado. E o Senhor ele diz: quando eu vos escolhi, vos nomeei. Então o Senhor tem nos dado nome. Você prestou atenção que esses jovens, depois que eles chegaram no palácio, os seus nomes foram mudados? Quem prestou atenção? Eles tinham nomes quando chegaram no palácio, mas eles foram mudados. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama e nos nomeia. Ele nos dá uma outra posição, uma outra vida. Ele começa a nos preparar. Querido, mas para que nós recebamos o preparo do Senhor, precisamos estar à disposição. Esses jovens, quando eles chegaram no palácio, o rei mandou dizer: olha, a partir de agora, a comida deles, a bebida, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser de acordo com o que o rei quer. É uma responsabilidade muito grande. Lá em 2 Timóteo 2,15, pastor Adilson, o senhor pode abrir, por favor? Para você ver o que é que diz a palavra de Deus, porque da vida deles estamos tirando lições
nossas vidas. Você pode dizer assim: irmã, eu já ouvi essa palavra, mas se você prestar atenção, Deus está falando de forma diferente conosco. E em 2 Timóteo 2,15, o pastor vai estar lendo e você veja o que é que o Senhor, Ele requer de mim e de você como servo, como representante do reino. Deixa eu passar isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eita, que responsabilidade! Então, como representante do reino, nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados. E você pode dizer: mas eu não sou obreiro. É você que pensa. A partir do momento que nós adentramos aquelas portas, que o Senhor nos escolheu, que Ele nos nomeou, que Ele nos chamou, esses jovens aqui, eles tinham escolhas. Eles poderiam dizer ao rei que eles não queriam, eles não poderiam. Então, a partir do momento que Jesus nos escolhe, nos chama, eles poderiam até fazer as coisas sem ordem, do jeito deles, desordenadamente. Mas, segundo o que nós vemos nessa leitura, até quando nós vamos estar vendo mais para frente, dentro de um outro ponto, quando o rei disse assim: olha, até a comida deles vai ser diferente. Então nós entendemos que a partir desse momento que nós adentramos aqui, nós não podemos, pastor Deus, fazer mais a nossa vontade. Não podemos. Não é mais a nossa vontade. Não é mais a sua vontade, querida. É a de Deus. É a dele que tem que prevalecer. Não, mas eu não quero. Tudo bem, o Senhor, Ele não vai. Se você disse que não quer, certo? Talvez se esses homens dissessem aqui: não, a gente não quer ir. Então assim seria bem mais difícil para eles. Mas eles vieram. E nós entendemos que quando nós estamos diante do nosso Deus, chamado por eles, nós temos uma ordem específica. Precisamos nos apresentar a Ele como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, sabe, que não tem de que se envergonhar. Pense consigo mesmo. Responda para você mesmo: Senhor, como tem sido a minha vida? Como eu tenho andado diante do Senhor? Como eu tenho vivido, Senhor? Eu tenho lhe agradado? Nós precisamos nos indagar, irmãos. Nós precisamos nos perguntar: Senhor, com as minhas atitudes eu tenho lhe agradado? Senhor, a minha oração tem agradado ao Senhor? Porque nós vamos ver que esse versículo que o pastor leu, eu vou até ler novamente, está aqui. Espera só um pouquinho. Diz assim a palavra, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, meus queridos, essa é uma responsabilidade que nós devemos olhar para nós e sempre, sempre nos indagarmos se estamos realmente representando esse reino como o Senhor quer que o façamos. Amém, igreja? Igreja do Senhor. Representar o reino exige santidade. Nós vemos que representar o reino exige preparação. E a partir do momento que nós somos preparados, é uma sequência. Você chega até a igreja, aceita a Jesus. A partir do momento que você aceita, que o Senhor te escolhe, que Ele te chama, que Ele te nomeia, tem que haver ali prosseguindo, sempre, com mudança, sempre. Não é hoje eu estou bem e amanhã eu estou de qualquer jeito, depois de amanhã eu estou mais ou menos, e depois de amanhã eu estou aí como Deus criou batata. Não. É todo dia crescendo um pouquinho e acrescentando as nossas vidas. Todos os dias nós precisamos ir acrescentando
algo de Deus para nossas vidas, como representantes do reino. Todos os dias precisamos estudar mais, todos os dias precisamos buscar mais, todos os dias nós precisamos, todos os dias, porque se você prestar atenção, hoje você está firme, que é inabalável. Amanhã, se Deus tiver misericórdia de você, você não consegue vir nem à igreja, é ou não é? Ou com vocês é diferente? Porque comigo é assim. Então nós precisamos todos os dias. Por 3 anos, esses jovens eles foram preparados para só depois disso eles se apresentarem ao rei. Um homem. E por que muitas vezes nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito, querido? E é isso que Deus ele nos cobra nesta noite. Foi isso que Deus ele nos cobra, que nós não podemos fazer as coisas do Senhor do nosso jeito e de qualquer maneira, não é? E representar o reino exige santidade. Daniel, ele propôs. Então você veja que não foi o que o reino exigiu deles, eram essas características, esse treinamento, essa comida, essa bebida, porque o rei queria que eles fossem como eles, é ou não é? A vontade do rei ali naquele momento é que aqueles jovens, o que eles foram fazer ali, eles fizessem bem. Isso nos lembra até Davi. A Bíblia diz que Davi, Saul, quando ele estava perturbado, né, eu sei que todo mundo conhece essa história, quando ele estava perturbado, ele disse: eu preciso de alguém que toque. Mas qual era a característica, pastor disse? É que tocasse bem. Não só bastava tocar. Não basta só você tocar aqui, pastor João Paulo, nem o senhor nesse teclado, nem vocês que cantem, mas que toquem bem, que cantem bem, tudo quanto for fazer, que façamos bem, porque é para o rei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 8, Daniel ele disse assim, e Daniel assentou, ou seja, desejou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Então ele disse assim: eu não quero, eu vou representar o palácio, eu vou viver nesse palácio, mas eu não quero me contaminar com as coisas do rei. Então, querido, isso nos faz entender que Deus ele nos chama para fazer a diferença. Saia daqui desta noite convicto que Deus lhe chamou para você fazer a diferença. Que por onde você andar, que aonde você colocar a planta do seu pé, você possa se lembrar e dizer: eu fui chamado para fazer a diferença. Eu preciso ser diferente em meio aos outros. O que é ser diferente? É ser melhor do que o irmão? É competir com o irmão, vou tocar teclado melhor do que ele, para eu mostrar que eu sei mais do que ele. Não se trata disso. Mas é você fazer a diferença. Amém? Não se iludir, queridos, com os prazeres deste mundo, com as coisas que lhes são oferecidas. Aqueles jovens, eles vinham da linhagem de Israel. A Bíblia vai dizer no contexto, no contexto dessa história, que eles eram homens, pessoas que foram criadas no temor do Senhor. Os seus pais temiam a Deus. Eles não foram criados de qualquer maneira, mas eles poderiam pensar assim: pastor Deus, estou longe da minha família, estou longe da minha cidade, então aqui eu posso fazer do jeito que eu quiser, não era? E está tudo bem, ninguém me conhece lá. Vou, como diz aqui, casar e batizar, ninguém está me vendo, não é assim? Ninguém está me vendo mesmo, vou fazer do meu jeito. Pasme você. A Bíblia diz que o Senhor, os seus olhos, eles estão em todos os lugares contemplando os bons maus. Então, quando esses jovens chegaram lá, Daniel disse: não, ele desejou, ou seja, partiu dele, ele desejou não se contaminar com os manjares do rei. Eles não se iludiram porque estavam no palácio, porque o nosso rumo, o nosso objetivo, querido, é os céus. É ou não é? O nosso objetivo é os céus. Estamos aqui representando, enquanto estivermos aqui, somos representantes deste reino.
mas o nosso rumo é os céus. Amém? O nosso rumo é os céus. E quando Daniel ele disse, não quero me contaminar, porém, ele não foi contrariar. Humildemente diz a palavra que ele chamou o eunuco e ele disse, olha, nos permite comer apenas legumes e água. Deixa a gente conversou assim, e o eunuco disse, olha, eu não posso fazer isso porque eu temo que ao final do treinamento o rei possa ver o rosto de vocês tristes, diferente, porque vocês não estão se alimentando da forma que o rei quer. Mas ele decidiu no seu coração não se contaminar, mas porque ele queria agradar ao rei todo-poderoso que é o Senhor Jesus. Amém? Então que haja desejo nessa noite de você agradar ao Senhor, nosso Deus, independente de quem estiver do seu lado. Que no seu coração tenha um desejo de agradar ao Senhor, não se iludindo com as coisas daqui desse mundo. Isso nos faz lembrar de Filipenses 2,15, que diz assim, olha o que é que diz em Filipenses 2,15, querido. Eu acredito que muitos até sabem decorar, diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A sua responsabilidade, a nossa, é muito grande. Jesus ele nos chama, ele diz, olha, para que sejais irrepreensíveis. Esses homens, eles estavam no meio de um outro tanto de pessoas que não temiam a Deus, pessoas que estavam ali porque o objetivo dele era outro, mas Daniel ele impôs no coração não pecar contra o seu Senhor, e ele disse, não se preocupe, me permite que a gente não se alimente desses manjares do rei, queridos. E a Bíblia vai dizer que no fim daqueles 3 anos, que no fim daquele tratamento que houve, daquela preparação, eles eram os mais belos, os mais robustos no meio daqueles jovens. Amém? Então não se preocupe se você pensar assim, olha, mas eu vou perder isso daqui. Olha, mas se eu não participar no meu trabalho, vamos dizer assim, se eu não participar, se eu não fizer, pastor, como o chefe manda, mas eu vou perder. Vai não se preocupe. O Senhor é o Deus que te sustenta. O Senhor é o Deus que cuida de você. O Senhor é o Deus que olha para você e se agrada quando você decide no coração não pecar contra Ele e fazer diferente. Amém? No versículo 8 diz a palavra, olha o que é que diz no versículo, na verdade no versículo 9, vai dizer assim, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então quando você coloca no coração o desejo de agradar a Deus, pode ser na empresa, pode ser na sua casa, pode ser na faculdade, aonde quer que você esteja, Deus ele vai lhe dar graça e ele vai lhe honrar, porque você decidiu honrá-lo primeiro. Aleluia. Aleluia. Então sai daqui desta noite com essas características que você ouviu, decidindo no seu coração a fazer diferente por onde quer que você ande a partir de hoje. Amém? Em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele trabalhou na vida daqueles jovens. E eles eram os mais bonitos, porque é assim que Deus faz em nossas vidas. Chegamos tão maltrapilhos, não é isso? E o Senhor Ele vai transformando. Ele vai tirando a mentira, não é, das nossas vidas. Ele vai tirando a idolatria. Ele vai tirando aquilo que não agrada a Ele nas nossas palavras, né, pastor? Você falava, depois agora você diz, opa, não posso mais falar assim. Opa, não posso mais me vestir assim. Opa, não posso mais me comportar assim. Porque agora eu sou representante de um rei todo-poderoso e que me vê aonde quer que eu esteja. Amém? Então põe no seu coração, não baixe a guarda de forma alguma. Como diz o versículo,
que sejamos irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta. Aleluia, que nós venhamos brilhar como astros no meio deles, em nome de Jesus. E para nós encerrarmos, assim somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Não somos? Nós aprendemos que somos. Com tamanha responsabilidade, precisamos desenvolver características expressivas, específicas para o ministério. Então comece a olhar para você e ver quais são as suas habilidades e o que é que você pode fazer com ela. O que você pode fazer junto com o pastor Adilson para representar esse reino, e comece a desenvolvê-las para que você cada dia possa crescer e no final o Senhor te dá graça como Ele deu na vida desses 4 jovens. Amém? O Senhor, o Rei, Ele conta com você. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, querido irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado, pastor Deus. Deus continue te abençoando. Igreja, baixa a vossa